Marco Greco, que infelizmente não participa, não conseguiu a classificação neste ano. Daqui a pouquinho o Greco vai explicar por que ele não se classificou. Mas o Emerson acabou de sair daqui, Christian, você ouviu todos os conselhos dele. Eu quero saber de você, como é que está tudo para a corrida neste domingo? Depois do Carburation Day na quinta-feira, você ficou super satisfeito com o seu carro. Bom, antes de entrar na sua pergunta, eu queria fazer outra pergunta para o Raul. E eu sei que seria uma situação quase impossível dela acontecer, mas eu quero saber. Raul, você que virou 226,0 de média no seu carro 11, você teve que ceder o seu carro 11T para o Júnior. Se por acaso a média da prova inteira subisse para, por exemplo, 226,2, você estaria eventualmente fora da corrida, daí você não teria mais carro para fazer o seu tempo depois. Como é que seria toda a reação da prova? Vocês tinham pensado nisso? Vocês tinham conversado? Como é que seria toda a reação da equipe? Vocês tinham conversado sobre isso? Tinha passado pela sua cabeça isso ou não? Não, claro que tinha. Primeiro a gente viu quantos carros que faltavam classificar e quantos carros que já estavam no grid mais lentos do que a minha velocidade. Apesar de eu estar largar em 22º agora, já que o Brian Reto vai para último, mas tinham ainda 8 ou 10 carros na minha frente que eram mais lentos. Então, eu precisava de 16 a 17 carros serem mais rápidos do que eu para que eu ficasse no bubble, né? Que é com perigo de sair da corrida. Então, a gente tinha certeza que isso ia ser muito difícil de acontecer. Então, por isso que foi a decisão de emprestar meu carro. Inclusive, eu até estava em Miami quando foi o sábado e domingo da corrida, nem estava aqui olhando pela televisão e não deu nem para ficar nervoso, que sabia que estava tranquilo dentro da corrida. Antes de voltar para o Christian, o Carl Hugan fez a conta certa. O Roger Penske errou um pouquinho na matemática. Então, mas foi justamente por isso que eu tinha feito essa pergunta, porque o Roger no sábado tirou a média do meu tio de 225,5, achando que para você entrar na corrida, você teria que ter no mínimo 226. E ele tinha feito 226,0. Foi justamente por isso que eu queria saber, pensando no lado do Roger. Eu estava pensando como o Roger. Então, no caso, você está certo e eu estou errado, né? Bom, agora vamos voltar para o Walker, que é a sua equipe. Eu estou dentro da corrida. Vamos voltar para o Walker, que é a sua equipe. Como é que está seu carro para a corrida, Christian? Como é que está tudo? Está otimista? O carro, na primeira semana, ele não estava rápido. Eu também não estava legal na primeira semana. Eu tentei uma vez na primeira semana classificar, mas a gente já sabia que era praticamente impossível entrar dentro da prova. No domingo do primeiro fim de semana, eu nem tentei de novo, porque o carro, ou eu não sei, a gente não passava de 218, 220 por aí. Daí as coisas melhoraram muito durante a segunda semana. No sábado da segunda semana, quando era mais ou menos umas 2, 3 da tarde, eu fiz 226,5 no calor e com um pouco de vento. Eu sabia que era um tempo ótimo. Depois eu saí de tardezinha, consegui uma média boa para entrar na corrida. E depois daquele ponto em diante, o carro só foi melhorando. Ele andou muito bem de tanque cheio no dia seguinte. Andou super bem agora na quinta-feira. Eu tô bem animado, mesmo largando lá atrás, eu ainda acho que vai dar para fazer uma ótima corrida. Bom, o Christian está dentro da corrida e o Greco, infelizmente, não conseguiu se classificar. E como o Emerson também teve a grandeza de vir aqui, voltar a Indianápolis, assistir a prova. Greco, por que você ficou de fora das 500 milhas? Na primeira semana, houve um certo... O dono da equipe resolveu colocar o Adrian Fernandes no meu lugar, que é o seu companheiro de equipe. Que é meu companheiro de equipe, na hora da classificação. Então eu acabei ficando de fora e era um horário muito bom, era mais ou menos umas 5h40 no primeiro dia, e eu acabei ficando de fora. E o Adrian, mesmo o Adrian, também não conseguiu virar velocidade. Estava muito difícil, acho que para os motores Mercedes, conseguir ter um bom desempenho. E na minha última tentativa, como eu já falei, no domingo de manhã estourou um motor, que era o último motor que nós tínhamos de classificação, e nós tivemos que andar com esse motor que tem um giro muito menor do que o giro do motor de classificação, e foi isso que aconteceu. Como também outros pilotos também mostraram que é muito difícil, se você não tiver o carro super acertado, e outros que você conta como se não tivesse o talento, ou sei lá o que, para virar o tempo, e acabaram virando, né? No caso, o Hiro Matsushita, o Matsuda, que não são pilotos constantes, né? O Matsuda, por exemplo, é um repórter. Só faz Indianápolis. Só faz Indianápolis, e o ano passado foi a primeira vez que fez Indianápolis. Então,
Isso mostra que motor, o acerto do carro, naquele momento é muito importante. Christian, duas perguntas. Primeira, você passou 2 grandes sufocos no primeiro fim de semana e no segundo fim de semana. Como foi isso? É a primeira pergunta. E a segunda, o que você espera da corrida? Qual que foi o primeiro sufoco do primeiro A classificação. Você desceu do carro. Nós temos 2 imagens de você. Na primeira classificação que você fez, você desceu do carro lívido, assim, assustado e tal. E depois, quando você conseguiu a classificação, a sua imagem era completamente outra. Não, como eu já tinha dito antes, eu acho que no primeiro fim de semana já era quase certeza que era impossível fazer no mínimo 225, porque a gente não estava conseguindo fazer essas médias. Eu sabia que provavelmente eu iria ficar para o segundo fim de semana e depois só foi uma questão de acertar tudo, acertar o carro, eu estar bem confortável. A partir de segunda à tarde, logo depois do primeiro fim de semana, eu comecei a andar bem mais rápido. E daí todo dia praticamente, constantemente, era sempre 226, 227. Eu sabia que se não tivesse nenhum problema mecânico, a chance de estar fora no segundo fim de semana era difícil. É lógico que você fica sempre com aquele receio, até você ir lá e fazer o tempo. Mas, de uma certa maneira, eu estava tão confiante que quando eu tive um pouco de problema com o meu carro de corrida no sábado de manhã, eu classifiquei a primeira vez com o meu carro T, fiz 225,2. O carro T é bem diferente do carro de corrida, ele não tem exatamente as mesmas peças. A gente já sabia que o carro ia ser um pouco mais lento. Daí a gente optou em retirar o carro T da corrida e tentar de novo com o carro de corrida, porque evidentemente eu preferia muito mais largar com o meu carro de corrida do que com o meu carro T. E daí eu saí no sábado à tarde, cancelei o meu tempo de sábado de manhã, que eu já estava dentro da corrida com aquele tempo, e depois eu consegui andar mais rápido. E graças a Deus eu pude voltar para a pista domingo de roupa, não precisei estar de macacão. Inclusive eu brinquei com o Gil domingo o dia inteiro, ele estava de macacão, parecia uma galinha andando para cima e para baixo, né? Super preocupado. Eu falei, Gil, pode ficar tranquilo que você está dentro com esse tempo. E daí não deu outra. Maravilha. Bom, o Gil está com o microfone, eu tenho uma pergunta para o Christian. Christian, você falou que o teu carro melhorou muito da primeira semana para a segunda semana, mas você também disse que você melhorou muito da primeira semana para a segunda semana. Eu queria saber de você o que você teve que mudar no seu estilo de pilotagem para essa pista aqui de Indianápolis. Já quer uma dica, hein? O maior erro que eu estava cometendo na primeira semana é que eu dava a volta inteira cravado, acelerando tudo em todas as curvas, só que quando eu entrava, principalmente na 1 e na 3, eu estava freando um pouquinho. O que acontecia? O pitch do carro mudava, então em vez do carro entrar de uma certa maneira na curva, ele entrava geralmente com a frente um pouco mais baixa, e isso acabava me transmitindo uma informação do carro incorreta, e eu acabava mexendo no carro, mas tendo um feedback errado, porque eu estava guiando de uma maneira errada. E depois a gente analisou tudo lá no computador, que realmente você não pode mentir hoje em dia, porque depois eles te pegam no box no final do treino. Analisamos tudo e a partir de segunda, logo depois do primeiro fim de semana, eu entrei na pista e falei, bom, agora eu preciso começar do zero. Esqueci tudo que eu fiz na primeira semana, comecei a guiar de uma maneira diferente. Experimentei o carro do Hobby, que inclusive estava ótimo, que eu andei super bem com o carro do Hobby. E eu acho que basicamente foi isso. Daí eu comecei no começo da semana só entrando na curva, tirando o pé. Daí mais pro fim da semana foi deixando ele lá. Daí na classificação teve 2 voltas que eu fiz a volta inteira cravado. E daí teve 2 voltas que a hora que eu olhei a média lá, eu falei, não, eu já estou mais ou menos aqui dentro, eu vou garantir, eu vou tirar um pouquinho o pé. Bom, o Christian é um piloto que já participou de muitas provas de longa duração. Inclusive venceu as 1000 milhas brasileiras em 1994, pilotando com o pai dele, o Wilson Fittipaldi. Ele sempre nessas provas foi um piloto constante. 500 milhas de Indianápolis, 800 quilômetros, mais de 3 horas de corrida. Essa pode ser uma vantagem para você, Christian? Bom, eu sempre gostei de corrida longa. Eu acho que nesse aspecto sim pode ser uma vantagem. O carro, como eu disse antes, está super bem acertado para a corrida. Eu estou super confiante. Eu andei domingo 221 de tanque cheio e de pneu velho, e agora no Carburation Day 225, mas as condições da pista, quinta-feira, estavam realmente perfeitas. Eu acho que se a gente saísse para fazer um tempo, vários carros conseguiriam andar acima de 230, 231.
Então, por esses dois motivos, eu tô bem confiante para a prova. E aproveitando aquela pergunta do Gil, eu queria fazer um pequeno comentário. Que eu lembro que quando eu vim treinar aqui uma vez, inclusive o Rob tinha andado no sábado, eu saí do Brasil, foi na véspera do Grande Prêmio do Brasil, eu vim para cá para treinar. Eu dormi na casa do Gil, o Gil tinha andado na quinta-feira, daí eu falei, e aí Gil, como é que é? Ele virou e falou assim, não, é meio feio o negócio, que é meio rápido, né? Eu falei, imagina, esse Gil deve estar me enrolando, não deve ser tão feio. Da hora que eu fiz a primeira semana, eu terminei o primeiro fim de semana, juro por Deus, eu voltei pra cá na segunda de manhã, a hora que eu tava entrando na pista, eu lembrei de mim conversando com o Gil. Eu falei, desgraçado, não é que os caras têm razão mesmo, eu vou ter que começar tudo de novo. Bom, o Marco Greco está fora das 500 milhas e tem algumas mudanças também para o restante do campeonato. Greco, eu queria que você falasse para a gente o que vai acontecer a partir de Milwaukee. Parece que você nem corre em Milwaukee. Não, Milwaukee eu não devo correr, nós vamos acertar o carro em Big Springs para Detroit. E eu devo fazer mais 4 provas com uma outra equipe, voltando para a equipe que eu andei o ano passado, com o Dick Simon. E são 4 provas, e inclusive em pistas que são favoráveis para o motor Ford. E é isso aí. O Rick Galles, eu vou permanecer com ele para as outras provas. Bom, terminamos agora esse pit stop com o Marco Greco e com o Christian. Agora os dois vão ficar na porta da garagem. Daqui a pouquinho vamos conversar com Gil de Ferran e Raul Boesel. Fórmula Indy 95, oferecimento novo Axis Stick, mais refrescante, maior proteção. Brahma Chopp, pensou cerveja, pediu Brahma, a número 1. Quanto? Na medida certa para suas roupas. Não tem segredo, mais fresquinho e gostoso é Tostines. Mitsubishi Motors, nada supera esta marca. E Rainha System, Get the Feeling. Ok, amigos da Velocidade, voltamos ao box do SBT nessas horas que antecedem as 500 milhas de Indianápolis, que você vai curtir numa super cobertura aqui no SBT, com 5 brasileiros na pista: o André Ribeiro, o Christian Fittipaldi, Maurício Gugelmin, o Gil de Ferran e o Raul Boesel. E agora, dentro do nosso box, no nosso pit stop, estão Raul Boesel e também o Gil de Ferran. E eu vou começar com o Raul Boesel, que é o mais experiente agora. Já tem 8 500 milhas de Indianápolis. Nos 2 últimos anos, Raul, você largou na primeira fila. Agora está saindo na 22ª posição. Você acha que a pressão da primeira fila, que você não tem nesse ano, pode te ajudar? Eu, particularmente, te vi nesses últimos 2 anos fazendo grandes provas, largando lá de trás. Está pintando mais uma? Pode estar pintando. 93, quando eu larguei na primeira fila e depois tive a primeira penalidade, eu voltei para 23º na corrida e voltei a liderar até ter o segundo penalidade, etc. Mas fiquei satisfeito com o meu carro no último treino de quinta-feira. E você falando que largando na primeira fila, ano passado estava eu no meio e o Emerson do meu lado, quer dizer, e é a primeira vez que eu vou participar de umas 500 milhas ou de uma corrida de IndyCar que o Emerson não está participando. Como é que então é isso? Na hora eu fiquei, sabe, de boca aberta, quer dizer, até um sentimento de vazio, de repente não está o Emerson na corrida, mas quer dizer, então vamos ver se eu consigo levar a bola para frente e estou satisfeito com o meu carro. Na quinta-feira, como falei, eu estava preocupado antes de andar, como que se as mudanças que a gente tinha feito no carro iam ser no caminho certo para andar de tanque cheio, e foram, quer dizer, andei em tráfego, o carro estava bom, até como seguindo o conselho do Emerson, acho que você tem que largar com calma, principalmente tendo gente menos experiente na frente e que estão andando rápido para assentar a corrida e daí ganhando posições. Eu já tive experiência de estar na frente, ir para trás, ter condições de voltar para frente. Muita coisa acontece durante a corrida. Você vai ter que aproveitar muito a estratégia para ganhar posições, aproveitar das bandeiras amarelas, ter um pouco de sorte e fazer com que a equipe esteja sempre atenta para aproveitar a hora certa de entrar no box.
Raul, você, tranquilamente, eu coloco pela experiência que você tem, pelos resultados passados, como pelo menos um dos 3 maiores favoritos da corrida, não importa o lugar do grid, pela grande experiência. Você acabou de falar um pouco de estratégia. Como você se coloca na corrida em termos psicológicos? Ou seja, depois de 2 horas de corrida, como é que você, como você puxa a sua concentração de volta? Olha, eu venho melhorando meu condicionamento físico há alguns anos já e 93, 94, eu terminei as 500 milhas e podia ter começado outro. Eu acho que 93 principalmente, não sei se é porque a minha atenção e o meu carro estava tão bom de ter ido para trás e às vezes ter ficado e ter perdido a possibilidade de vitória ou tentando aquela vitória e, sabe, tirando o máximo do carro, eu nem percebi a distância da corrida. Quer dizer, de repente eu precisava mais 100 milhas porque eu podia continuar tranquilamente, o carro estava inteiro. Então eu não me preocupo desde o começo da corrida com a minha parte psicológica, ou com a minha condição física, ou com a minha concentração. Eu sei que eu posso começar andando num ritmo fora desde o começo, que eu vou terminar a corrida bem, e isso é um ponto super importante. Bom, o Brasil nesse ano passou a conhecer melhor uma nova fera dentro da pista. Já foi campeão de Fórmula 3 inglesa, campeão brasileiro de Fórmula Ford, mas há muito tempo estava morando na Inglaterra. Eu estou falando do Gil de Ferran. O Gil, em poucos meses, passou a ser um nome de destaque lá no Brasil. Você que está morando aqui talvez não tenha sentido isso, viu, Gil? Mas o que os torcedores falam na rua, poxa, esse Gil de Ferran é muito bom, esse é fera. Como é que você sente isso à distância, Gil? De repente, em 3, 4 meses, você crescer dessa certa forma lá no Brasil, no gosto dos fãs da velocidade? Eu estou percebendo isso bem, porque o pessoal, a minha família, os meus amigos, que eu tenho muitos amigos ainda no Brasil, infelizmente eu não consegui retornar ao Brasil desde que a temporada começou, mas o pessoal tem ligado, tem falado que tem saído lá no Brasil e tem falado exatamente o que você está falando. Gil, outra coisa, você está numa equipe que já venceu 2 vezes as 500 milhas. Você é um novato, está largando ali na 19ª posição. Isso é um suporte que te dá mais tranquilidade dentro da pista? Com certeza, eu estar junto com uma equipe que já venceu a prova, eles sabem o que é necessário para vencer essa prova, e eles estão toda hora passando esse tipo de informação para mim, isso me ajuda muito e é melhor assim do que com uma equipe com pouca experiência. Bom, ali na porta da garagem, acelerando, daqui a pouquinho entrando, tem o André Ribeiro, daqui a pouquinho também o Maurício Gugelmin e o Christian está ali com o microfone. Christian, quer fazer alguma pergunta? Você que está aí na garagem, o pessoal dentro do box? Eu ia fazer uma pergunta, só que eu fiquei muito tempo aqui esperando e esqueci da pergunta. Não, eu queria fazer um comentário, dizer que vocês viram que o Christian falou do carro T e tal. Quando fala carro T, é o carro reserva. Então, normalmente as equipes têm 2 carros, você testa um, testa outro. No caso, o Emerson usou o carro reserva do Bob Rahal, o Al Jr. usou meu carro reserva. Então, quando fala carro T, é porque é o carro reserva. E quando a gente fala média horária de 225, 226, é milhas horárias. Quer dizer, transformando para quilômetro, que é 360, 370. Até eu te mostrei que na minha melhor volta aqui esse mês, que foi média horária de 230 milhas, a minha velocidade no final da reta era 389 km por hora. 230 milhas dá uma média de 370 km por hora, exatamente. Então é diferente quando você começa a pensar em quilômetro, até eu me assusto, né? Quando eu vejo, falei, estou andando tudo isso. Pois é, trocando para o Gil justamente, é uma situação completamente nova, chegar em final de reta nessa velocidade e tendo um muro lá. Como você encarou isso nessas 3 semanas de treino, Gil? É uma pista é uma pista que, ao contrário das outras, eu tenho ganhado mais respeito quanto mais eu ando na pista, né? Porque ela realmente é uma pista que não perdoa e você só vai saber do seu erro que você talvez cometeu na entrada. Se você entrou na curva muito forte, você só vai saber na saída, e você tem muita pouca chance de conseguir corrigir os seus próprios erros. É por isso que é uma pista muito traiçoeira. É muito difícil de você
resolver os seus próprios problemas. Bom, um fato curioso nessa semana, pelo menos para mim, foi o Gil de Ferran. A gente conversava pelo telefone, eu dizia, poxa, você ganhou $100 mil, porque todo mundo que larga aqui em Indianápolis fatura $100 mil. E o Gil me disse, eu ganhei? Eu não sabia disso. Agora você sabe que tem 1.400.000, mais ou menos, para o vencedor. Como é que é essa história? Você está ali dentro, está aqui há um mês e não sabia que tinha faturado $100 mil porque estava largando. Isso mostra para você o quanto eu sou concentrado no... Já aconteceu com você? Amor ao esporte. Já aconteceu com você alguma vez? Por amor ao esporte. Você entrar aqui e não saber? Não, já aconteceu. Acho que você fica tão... Você não sabe, fica contando. concentrado no que você está fazendo, que a parte financeira sempre não é a maior motivação. Não é mesmo. A financeira não é o que motiva. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Estou aqui porque eu gosto de correr, que eu gosto de competir. Se bem que ajuda, né? E, claro, é consequência, entendeu? Você achar que você vai ganhar a corrida, não é por causa do dinheiro, mas sim para ficar na história. Bom, o pessoal da garagem aí concorda com isso? Lembrou da pergunta? Eu lembrei da pergunta. Primeiro, vocês concordam com essa história aqui? Plenamente, é justamente por isso que eu quero fazer uma pergunta pro Raul. Se eu, por acaso, parar de correr daqui uns 3 anos, montar uma equipe, você vem guiar pra mim de graça? Eu vou guiar para você pelo prize money. Ou seja, pelo dinheiro traduzido. Pelo prêmio. Desde que você tenha uma equipe boa, né? Eu não. Se ele tiver equipe, eu tenho certeza que ele vai ter bons patrocinadores, então eu vou cobrar caro. De graça, nem a pau. Ainda mais se for ganhar 500 milhas, né? Aí não é pra ganhar pelo Se prêmio. me der um carro em condições de ganhar as 500 milhas e me der o prêmio, eu guio para você. Raul, você nunca venceu. Você nunca venceu uma corrida na Fórmula Indy. Isso, de uma certa forma, te pressiona antes das corridas, Raul? Não, eu acho que vai acontecer naturalmente, entendeu? Já tive perto várias vezes, inclusive aqui nessa corrida, cheguei em terceiro, em quarto, sempre andei bem entre os 10, às vezes que eu terminei a corrida, estava entre os 10 quando tive problema mecânico, então eu me vejo nessa situação. Sabe, eu não procuro colocar mais pressão em mim, eu tenho que ganhar, tem que ser essa. Eu acho que isso só vai me atrapalhar. Então, sem dúvida, eu tento tirar o máximo proveito do carro, o máximo proveito da minha habilidade, da minha experiência, me concentrar mais nesse sentido do que ficar, sabe, pensando que eu preciso ganhar a corrida, que eu tenho que ganhar a corrida. Eu tenho que pensar que vem tudo naturalmente, que vai acontecer. Então, acho que é por isso que eu estou no automobilismo tanto tempo, né? Que de repente acontece. Bom, daqui a pouquinho vamos partir para o nosso último pit stop com Maurício Gugelmin e também com André Ribeiro. Fórmula Indy 95, oferecimento Rainha System. Get the feeling. Novo Axis Stick, mais refrescante, maior proteção. Brahma Chopp, pensou cerveja, pediu Brahma, a número 1. Quanto? Na medida certa para suas roupas. Não tem segredo, mais fresquinho e gostoso é Tostines. E Mitsubishi Motors, nada supera esta marca. Ok, voltamos do nosso box aqui no Indianapolis Motor Speedway, neste bate-papo com 7 brasileiros da Fórmula Indy. Aliás, um fato inédito na televisão brasileira, um bate-papo com os pilotos e principalmente com o nível desses 7 pilotos brasileiros que estão participando da Fórmula Indy. Agora estamos com o André Ribeiro e também com o Maurício Gugelmin. O Maurício Gugelmin, que é o brasileiro melhor classificado no grid e no campeonato. No campeonato é o 3º colocado, no grid está saindo na 2ª fila, na 6ª posição. Maurício, é uma nova fase realmente na sua carreira. E que fase, hein? É uma fase que está começando agora, como você falou. Eu acho que a sorte que eu tive de começar numa equipe com a Paco S, praticamente desconhecida, mas felizmente com bom investimento, uma equipe que está crescendo, está surpreendendo, acho que a ela mesmo. E o segredo é esse, você com um bom investimento numa equipe, com uma equipe técnica de engenheiros que trabalhem bem e trabalhando sério, você consegue ter os desempenhos que todos nós somos capazes de ter. Então, estou satisfeito. Foi um ano que a gente começou com o pé direito, mas ainda está no começo.
Olha, eu me lembro que no ano passado, Maurício, você até foi para o último final de semana, classificou o carro reserva, depois foi o titular ou vice-versa. Quer dizer, teve uma preocupação de classificação no grid. Desse ano já foi rapidinho para a pista, conseguiu o 6º lugar, foi sempre bem nos treinos durante o mês. O que mudou do ano passado para cá? Foi só a equipe ou a experiência também contou? Experiência também conta, só que a equipe é o que mais te ajuda. Indianápolis é um circuito que a história dele traz surpresas às vezes. Eu acho que os 33 pilotos que vão largar, com raras exceções, todos podem ganhar essa prova. E é uma prova longa, uma prova que você tem que manter um ritmo um pouco diferente, você não pode ser afoito, independente da posição que você está. E as coisas vão mudando durante a prova e você tem que saber administrar isso. Essa experiência que tive no passado vai ser muito válida, mas sem carro aqui, como foi o caso do Emerson, ninguém faz milagre nenhum. Então, é a corrida mais importante, talvez mais importante que o campeonato inteiro, e eu acho que o Brasil está muito bem representado. Bom, do meu lado direito está o André Ribeiro. O André Ribeiro foi o calouro mais veloz dessas 500 milhas. O André Ribeiro, que corre pela equipe Tasman, que também é estreante na Fórmula Indy como ele, está saindo na 12ª posição com o carro Reina Honda e pneus Firestone. Daqui a pouquinho o grupo todo vai falar sobre essa história de Firestone e Goodyear. Agora, André, você particularmente foi uma boa surpresa para mim depois da batida. O André, no sábado de classificação, bateu forte num treino livre, depois voltou para a pista e conseguiu a classificação. Assimilou muito rápido o golpe, porque bater em Indianápolis não é fácil. A 360, 370 km por hora. Você, como é que foi essa história, essa reação própria sua, André? Bateu, voltou para a pista e se classificou? Olha, o bom de tudo é que depois que eu bati, ficou um momento lá de que a memória apaga e você não lembra nada. Então eu não lembro da batida. Aí eu fui para o hospital, eles analisaram, estava tudo beleza, estava inteirão. E aí eu voltei para a pista no dia seguinte. Eu não lembrava da batida, para mim não tinha acontecido nada. Acontece que quando eu saí para treinar de manhã, normalmente eles pintam os muros aqui de um dia para o outro. Naquele dia acho que não pintaram porque estava chovendo. Eu saí e vi a marca do pneu nos muros da curva 3, aí você sente o peso da coisa. Mas eu fui andando no domingo de manhã, não estava legal, estava a mesma condição, de meio de vento e de tempo ruim. Mas depois a gente sentou dentro da equipe, batemos um super papo e saí para classificar de cabeça fresca, de cabeça boa. Então, na classificação aí as coisas começaram a ficar legal. Mas, sem dúvida, a batida aqui, quando pega forte, realmente mexe um pouquinho com a cabeça. Ô André, vocês estão com pneu Firestone, motor Honda, uma equipe nova, porém o dono da equipe tem muita tradição em 500 milhas, inclusive na Fórmula Indy. Qual a expectativa para a corrida? Você, na sua condição, no carro que você está andando, dá para ir para frente, dá para brigar pelo primeiro lugar? Eu acho que a gente tem um equipamento super bom. O Scott Goodyear, meu companheiro de equipe, vem provando isso. A gente, de uma certa forma, também vem mostrando que, com tempos bons, que o carro é competitivo. Só que eu tenho que ser super honesto comigo e admitir que, para mim, vai ser uma situação um pouco mais difícil do que para o Scott Goodyear, porque ele é um cara extremamente experiente aqui e, para mim, é a minha primeira vez. Eu tentei andar em tráfego durante os treinos e no Carburation Day na quinta-feira, mas não tive um ritmo de tráfego suficiente para me acostumar na situação de corrida. Então é uma experiência nova que eu vou passar, vou tentar seguir todos esses conselhos que a gente já ouviu aí, de ir na manha, de ir tranquilo, e ver o que acontece, chegar até meio da corrida e aí sim tentar usar o equipamento que eu tenho. E vamos ver, é difícil falar, é difícil quando você nunca experimentou isso, é muito difícil você prever o que pode acontecer para a corrida. Só para lembrar que o Scott Goodyear, o companheiro de equipe do André Ribeiro, está largando na 3ª posição, atrás do holandês Arjen Van Dijk, que é o 2º, e do Scott Brayton, que é o pole position. Eu disse agora há pouco que a gente ia colocar na roda aquele assunto de pneus. O André corre com pneus Firestone, o restante dos brasileiros correm com Goodyear. A Firestone demonstrou nos treinos ter um pneu mais veloz. E a Goodyear chegou na quinta-feira, no Carburation Day, com outro tipo de pneu para a corrida. Maurício Gugelmin, você andou com esse pneu Goodyear. Agora, chegar na quinta-feira, andou pouco, e aí? Vai com esse novo pneu Goodyear para a pista no domingo? Bom, na verdade, a gente está com 10 jogos de pneus preparados para a corrida, tanto do novo como do antigo. A equipe até foi comprar mais rodas para ter menos problema de ficar trocando o pneu durante a prova. E eu tive, durante a semana passada, um treino longo, 30 voltas direto, e meu carro estava muito bem equilibrado. Ele desgastou só metade
do jogo de pneu antigo. E com o pneu novo, ele é umas 2 milhas a 3 milhas mais rápido. Mas teve uma equipe, que eles não me falaram quem, mas eu acho que foi até o Paul Tracy, que testou durante a semana, que deu 20 voltas e acabou. O pneu chegou na lona praticamente. Então, depois que a pista emborrachar um pouco, o meu plano é de começar pelo rádio, discutindo com eles como foi o desgaste, de colocar esses jogos novos. Mas isso é tudo uma decisão do momento. E aí, André, esse pneu Firestone para corrida vai ser tão bom como nos treinos? Ele realmente é superior ao Goodyear? Olha, eu não andei nenhuma vez num ritmo de 30 voltas sem parar. Todas as vezes que a gente andou com o pneu, a gente andava, parava, andava e parava. Então isso muda um pouquinho a característica do pneu de treino para corrida, porque o pneu esquenta, esfria, então você não tem a mesma reação que o pneu teria durante a corrida. Mas, pelos testes que outras pessoas já fizeram com o pneu Firestone e que informações que a gente tem, o pneu é bom, é constante, deve completar as voltas necessárias para o reabastecimento de uma forma boa. Com relação a essa história de trabalho da equipe, a sua equipe na quinta-feira colocou um bilhetinho dentro do cockpit do seu carro dizendo: não se esqueça de $1.400.000, que é o prêmio para o vencedor. Mas eu acho que você vai precisar talvez até mais da sua equipe do que a equipe de você dentro da pista, porque a sua equipe é nova. Nessas corridas a gente viu que ela não tem feito um trabalho de boxe na parada para reabastecimento e troca de pneus rápido. Esse problema está solucionado, Maurício? Eu tenho um pouco de medo com relação a isso. E você, como é que está? Acho que todo mundo tem. É um problema que todos nós temos, são várias paradas, pelo menos vão treinar bastante esse final de semana aqui. E acontece para qualquer um, às vezes até a equipe com bastante harmonia não trabalham bem. O que aconteceu é que esse ano começou em Miami, a gente andou bem. A minha última parada disse que dava para escutar uma agulha cair no box, porque você liderando, eles sabiam que dependia do trabalho deles e aconteceu um problema, nós não conseguimos parar tão bem como a equipe do Jacques Villeneuve. Mas eles estão treinando, eu só posso apoiá-los e também tem uma dificuldade muito grande aqui com o piloto. Você entra, você está andando a 370 de média. Para andar 160 no box, que é a velocidade, parece que você pode descer do carro e sair andando. Eu, 2 vezes que fui experimentar para entrar no box, eu vim travando roda, tudo e não para, porque freio de carbono, ele está frio. No circuito você não usa freio. Então tem muita coisa que você tem que tomar muito cuidado. Bom, daqui a pouquinho então vamos ter a largada da prova mais importante do planeta, as 500 milhas de Indianápolis. Mas antes de terminar, eu tenho uma pergunta para o Christian. Muita gente está no Brasil dizendo que depois da saída do Nigel Mansell da McLaren, ele poderia voltar para a Fórmula 1 e ser o piloto da McLaren. Eu vou perguntar o seguinte: de 0 a 10, Christian, quais são as chances de você regressar à Fórmula 1? Menos 30. Acho que já está respondida a pergunta. Bom, e por falar em Christian, o Christian também vai estar com a gente na transmissão, só que dentro da pista. Durante a transmissão do SBT nas 500 milhas, vamos poder conversar com o Christian Fittipaldi em um sistema todo especial do SBT durante a prova. Ou seja, durante a prova, o Christian vai dizer como é que está o carro, vamos poder fazer perguntas para eles. Vamos ter o Christian dentro da pista e o Emerson também lá em cima na cabine com a gente, ao lado de Dede Gomes, e na pista com 2 câmeras exclusivas, o Antônio Petri circulando pelos boxes e o Luiz Carlos Azenha. São 65 câmeras na nossa transmissão, 8 delas exclusivas do SBT. Vai ser realmente um show de imagens e informação e eu não tenho dúvida, um show de emoções com essas 5 feras do Brasil lá dentro da pista, correndo atrás de mais uma vitória. Mais emoção da Fórmula Indy a partir de 10 para 1 com uma super transmissão das 500 milhas de Indianápolis. Você no Brasil aí é esperar e torcer pelos brasileiros. Um bom dia a todos.